Meu caro Geraldo Martins, irmão no ministério, uma alegria muito grande ser convidado para este primeiro dia da novena. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como você sabe, a gente trabalha com comunicação, você trabalhou com a Pascom há muitos anos, a propaganda é a alma do negócio. Dependendo do jeito que a joia aparece na vitrine, dá desejo de comprar. Dependendo do que fizer hoje aqui, o povo volta amanhã. A responsabilidade é grande. Olha, você me aprontou, hein? Você me aprontou. Tudo bem, vou te esperar em Aparecida. Gente, povo de Deus amado. Eu estou vendo Clara já aqui, ó. Quantos anos, hein? Nossa, mãe do céu, tanta gente conhecida. Miguel, Barroso, Leda, minha cunhada. Cadê Maria Clara? Veio não? Não traz você para a escola, para a igreja, não. Depois, quando ficar adolescente, não quiser vir, vocês reclamam. Vai, padre, meu filho não quer vir para a igreja. Quando é criança, não traz. Eu cobro mesmo, já cobro dentro de casa, aqui para começar o negócio. Por que eu estou falando essas coisas, hein? Aí vocês devem estar, esse padre está meio maluco, está falando de tudo e não está falando do evangelho, né? Principalmente aquelas pessoas que pensam que igreja é lugar de coisa fechada, caixinha. Você abre uma gaveta e só tem aquilo ali dentro. Pregar tem que ser, falar no código. Augusta está ali? Você reza ainda? Pensei que você tinha mudado de igreja. Ó, que legal. Muito bom. O problema de celebrar com a comunidade de familiares, amigos, gente de casa é isso, né? A gente está aí com todo mundo. Mas por que eu estou falando isso? Vocês prestaram atenção na primeira leitura de hoje? Os três personagens que aparecem: Acabe, Nabote e Jezabel. Olha que interessante como é que esses três nos colocam dentro do espírito da novena deste ano. Qual é o tema do dia de hoje? Ouvir o clamor dos pobres, vencendo preconceitos ideológicos. O que é preconceito? É um conceito formado previamente. É um conceito formado sem conhecer. É a famosa primeira impressão. Nem sempre a primeira impressão é a verdadeira. Porque a primeira impressão é aquilo que eu tiro do que eu estou vendo, e não é aquilo que eu estou de fato vendo. O preconceito, ele é fruto do nosso fechamento. Ele pode se manifestar religiosamente, quando a gente começa a colocar outras formas de ser religiosos como menores ou maiores. Ele pode se expressar socialmente, quando a gente coloca a qualidade das pessoas pelo lugar onde elas moram, o tipo de casa, o bairro. Ele pode se expressar etnicamente, quando a gente começa a avaliar as pessoas a partir da etnia, da sua descendência, da sua ancestralidade. O preconceito, ele vai entrando em todas as áreas da vida, inclusive na gestão das coisas públicas, que é o que nós vemos aqui com esses três personagens. Acabe fica com inveja de Nabote. Olha que interessante. Não é que Acabe olha o que Nabote está fazendo, a vinha dele que está prosperando, como a gente quando admira alguém, né? Você admira alguém que canta, por exemplo, você fala, eu gostaria de cantar, aprender a ter aqueles tons que fulano tem, a extensão vocal. Isso é positivo. Quando você vê uma pessoa com uma roupa legal, bonita, e que você fala, eu gostaria de comprar uma roupa. Onde é que você comprou essa roupa? Eu gostei, achei que ficou bonito em você. Talvez não fica bonito em mim, né? Que a pessoa tem um corpo mais ou menos de gente, a gente tem um corpo de violão, né? Violão quebrado, negócio. Mas quando a gente vê alguma coisa, isso é bom. Admirar no outro, gostar no outro e querer também é bom, é sinal de bom gosto. O problema é quando o que o outro tem causa em mim isto que causou em Nabote e Acabe. Ele fica triste, e aí é inveja. Ele fica chateado porque ele acha que Nabote não merece ter aquilo que Nabote tem. Quando você tem admiração, você deseja com o outro ficar bem. Eu quero ficar bonito como você está bonito com essa roupa.
Quando você tem inveja, você não quer ficar aí não. Você fica triste porque o outro está bonito. Aí você começa a inventar coisas para enfeiar o outro, porque o bem, o belo do outro te incomoda. Quando o belo no outro te incomoda, aí não tem jeito. Aí é a inveja que se instaurou. E nessa inveja, veja bem que ela não é uma coisa que acontece só com a gente, não. Infelizmente, a inveja de Nabote, de Acabe, ela vai contagiando o seu ambiente. Ela vai entrando. Você já viu como é que a inveja faz? Você faz uma fofoquinha aqui sobre a pessoa, um negocinho ali, uma maledicência colar, uma calúnia. Não, mas eu não falei mal não, só falei... você vai jogando o seu veneno e o negócio vai crescendo, aí a pouco está todo mundo antipatizado com o outro e não sabe nem por quê. É o que vai acontecer com o nosso amigo aqui. Ele vai contagiando com a sua maldade, esse veneno da inveja, a ponto de a sua rainha Jezabel entrar na onda. E como ela também se satisfaz com os benefícios da inveja, o que ela faz? Trama. Não adianta. Se você olha com admiração, você constrói com o outro. Se você olha com inveja, você destrói o outro. Não tem desculpa. A inveja mata. E Jezabel trama para que aconteça com Nabote uma tragédia. Mas parece que é tudo normal, né? Gente ruim acha que passa pela vida fazendo as suas maldades, as suas falcatruas, as suas incoerências e acha que está tudo bem. Aí nós temos um ditado que é muito nosso, né? Deus está vendo. Não se esqueça disso. Eduque a sua sensibilidade para ter admiração e para vencer, para destruir a inveja. Porque quando você admira no outro, Deus vê a sua admiração como um louvor. Quando você odeia, quando você tem inveja, Deus vê como uma agressão a Ele. É isso que o texto vai falar. Você pode até tramar, pode até dar uma rasteira naquele ou naquela que você tem inveja, pode até sujar o nome da pessoa, pode até prejudicar por um tempo, mas não se iluda que o sucesso garantido por isso é um ídolo de pés de barro. Não vai se manter. A pessoa invejosa vive insegura, não é? Bom, vocês nunca conviveram com gente invejosa, então vocês não sabem o que é isso. E o evangelho de hoje, belíssimamente, Jesus nos ensina o quê? O evangelho, Jesus vai sempre trazer para nós uma compreensão da palavra, da mensagem do Antigo Testamento, mas numa dimensão de uma responsabilidade muito nossa. Não é porque a lei vai dizer, não é porque está escrito, não é porque a tradição X ou Y ou Z que a gente vai fazer, não. Nós temos que encarnar na nossa vida aquilo que nós celebramos. E essa é a proposta da fé cristã. Porque a fé cristã não é acreditar simplesmente como Jesus. Eu gosto muito de repetir essa frase. Ser cristão não é só acreditar em Jesus, não, porque até os demônios acreditavam. Vocês se lembram do texto do endemoniado gadareno, né? Ele grita lá, ó, nós sabemos quem tu és, Jesus. Tu és o Filho de Deus. Até o demônio sabe quem é Jesus. E aí? Adianta você falar que sabe quem é Jesus? Adianta você dizer que professa a fé? Até o demônio professa. Nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Até o demônio professou a fé. Agora a grande diferença. E aí vem a experiência da comunidade cristã que caminha com Jesus nas suas dificuldades, nos seus quedas e levantamentos, reergue daqui, tropeça aqui, cai acolá, depressa levanta e continua cantando. A dinâmica da fé cristã é uma dinâmica de salvação, a dinâmica diabólica é de destruição. Assim como a dinâmica da admiração é o crescimento, a dinâmica da inveja é o derrubamento. Jesus vai nos ensinar então que a lei, os profetas, aquilo que nós bebemos da nossa vivência religiosa é uma parte
desse grande todo que deve ser a nossa resposta a Deus. E como nós respondemos a Deus? Respondendo uns aos outros, na forma de vivermos uns com os outros. Tem um trecho do Evangelho de São Mateus que Jesus vai falar no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Ele não está qualificando materialmente, ele está qualificando a mente, o coração. Qual é a sua dimensão de apego ou desapego a si mesmo e às coisas? Essa dimensão que vai fazer a diferença na sua vida. Porque a partir dessa consciência é que nós vamos fazer o reino de Deus acontecer no meio de nós. Por isso a proposta de Jesus no Evangelho de hoje não é uma proposta de seguir uma lei, uma regra. É pelo contrário, é ir além, é ultrapassar o limite da lei. Segundo a lei, a proposta de Jesus é uma revolução, porque ele não se contenta em viver um padrão estabelecido pelos outros. A experiência da fé cristã é uma experiência que cada um de nós tem que viver. Não dá para ir no pacote, não dá para ser multidão. A multidão só segue para ganhar coisas. O discípulo e a discípula segue para aprender. Por isso vai aprender com Jesus. Se alguém te der um tapa na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Por que Jesus fala esse negócio? Ele é a favor da violência, então? Então vamos pegar a arma em nome de Jesus? É assim que a gente vai fazer? Em nome de Jesus a gente vai pegar a arma e sair destruindo os inimigos da fé? Vamos sair destruindo as religiões pagãs, os grupos, as falsas doutrinas, como dizem por aí? É isso que Jesus está ensinando? Não. Quando ele fala de oferecer a face direita, se lhe bater na esquerda, ele está dizendo: não se deixe nivelar por baixo. Porque na época de Jesus, dar um tapa na face direita com as costas da mão no outro, era uma forma de desonra. E qual vai ser a honra maior de Jesus? Lavar os pés dos discípulos. E ele vai dizer para os discípulos na ceia: eu, o mestre e senhor, lavei os pés. Se vocês quiserem ser meus discípulos, façam como eu fiz. Portanto, não é com violência que nós vamos combater a violência. Não é revidando: por que me feriu, por que fez isso, eu estou indignado. Perfeitamente, a minha indignação é a mesma de Jesus, mas ele vai nos ensinar o quê? Não é destruindo o que eu acho que é agressivo a mim, que eu vou construir. É o contrário. É não entrando no circuito da destruição. Se a tua fé te faz achar que você tem que invadir, destruir, acabar com outro, é mentirosa, porque a fé que Jesus nos ensina não é esta, não é de destruir, não é de revidar um tapa com um murro no nariz para a pessoa cair zonza, porque o resultado disso nós vemos no famoso 11 de setembro, você dá um tapa, o outro te dá um murro, aí você vai com uma faca, o outro vem com um revólver, você vai com uma R-15, o outro vem com um canhão, você vai com o canhão, o outro pega o avião e joga no seu prédio. É esse o circuito da violência. Por isso que Jesus vai falar: não revide a túnica e o manto. Para nós que vivemos num país tropical, falar de túnica e de manto é a coisa mais obsoleta, né? Mas vamos falar de roupa. Nós temos mais calor que frio. Mas para uma pessoa do deserto, que à noite, o inverno do deserto, o frio do deserto, mata, é isso que Jesus está falando. O dar a túnica é dar tudo de si. Como ele vai fazer na cruz, doar a sua vida para que nós tenhamos vida. Esse é o circuito da pobreza que ele nos ensina. Caminhar com o outro mais do que o pedido. Caminhar para o discípulo é um processo. Como é que os primeiros cristãos eram chamados? Vocês se lembram? O pessoal do ciclo bíblico, da escola bíblica, aí lembra? O nome dos primeiros cristãos, eram cristãos que eles eram chamados? Como é que eles eram chamados? Eu vou falar uma frase do Evangelho que você vai lembrar. Eu sou o a e a. Eu sou o a e a.
Os discípulos eram chamados discípulos do caminho. Eu sou o caminho. Os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, não eram chamados de cristãos, eram chamados de discípulos do caminho, porque a nossa vida, e ele vai nos ensinar isso, é um processo constante de aprendizado. Jamais iremos ter a totalidade, o domínio de tudo. Jamais iremos ter Deus nas nossas mãos para dizer assim, ó, eu tenho tudo de Deus, eu sei tudo de Deus, eu vou jogar na sua cara o que eu sei de Deus. Jamais. O discípulo é um aprendiz, é alguém que está no caminho. Ele tem identidade, ele sabe para onde está indo, mas ele sabe que ainda não chegou. Por isso a proposta de Jesus é caminhar juntos. E aí vem a igreja nos convidando, através do Papa Francisco, para retomar essa identidade de caminho, sinodalidade, caminhar juntos. Não esquecer que quando a gente solta a mão de alguém, quem está perdendo é a comunidade de fé. Ah, desviou porque quis, não desviou porque quis, não desviou porque nós não fomos competentes para estar pobres com ele, junto com ele, sofrendo a sua dor e rindo da sua alegria. O outro que sai é responsabilidade nossa, porque nós estamos no caminho. E esse trecho então do Sermão da Montanha nos convida a essa reflexão que o dia de hoje traz para nós, de quebrarmos a cadeia do ódio, da vingança, da violência, do pensar fantasiosa e mentirosamente que destruindo o outro eu estou construindo o reino de Deus. O reino de Deus não se constrói em cima da destruição. Tira da sua cabeça isso. Se algum pregador, se algum mestre, se algum mentor, se algum líder espiritual te falar de destruir para fazer o reino de Deus acontecer, joga fora a palavra dessa pessoa que é mentirosa. A palavra de Jesus não é de destruição, é de construção e de amor. E eu trouxe algumas reflexões aqui da exortação apostólica de Lex T, que é o grande tema inspirador desta novena de São João Batista. Na exortação, o Santo Padre, o Papa Leão, nos convida a refletir à luz da palavra de Deus. E é tão bonito quando a gente aprende a fazer essa reflexão, como a palavra de Deus vai conduzindo o povo ao longo da história. Em cada momento, em cada fato, ali tem um aprendizado para nós. Moisés, o grande líder do povo hebreu, ele vai entender que Deus não é aliado de poder. Tira da sua cabeça esse ano, inclusive é bom a gente ficar atento para isso, hein? Ano eleitoral, vem aqui povo dizendo que está falando em nome de Deus, é que as bobeiradas todas, e a gente embarca como ovelha sem pastor. Nós temos um pastor que é Jesus, hein? Toma cuidado. Jesus de Nazaré é o nosso pastor. Não siga outros. Considera a exortação que quando nós temos esse espírito da pobreza, despreconceituosamente, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. A exortação de Lex T nos convida a olhar aquilo que faz parte da nossa identidade cristã. Nós somos um povo de partilha. Afinal, nós hoje aqui estamos reunidos para quê? Celebrar a missa? O que é a missa? É o sacramento da partilha. É o Senhor que se dá a cada um de nós, desde a primeira pessoa, que é o padre que comunga, até a última pessoa da fila, é o mesmo Jesus da Eucaristia que se dá para todos. Ele não se reparte, uma parte boa vai para o padre, aí a segunda parte boa vai para os ministros, a terceira para os coroinhas, a quarta, não, é o mesmo. O sacramento da Eucaristia nos mostra que entre nós não temos que ter diferenças. Nós não podemos considerar como possível, como inteligente, que haja entre nós pessoas que são discriminadas. Nós somos uma igreja que acolhe. A comunidade cristã é a comunidade dos homens e mulheres que descobrem que é na força da união que nós vencemos as barreiras. E nós não podemos aceitar que entre nós há pessoas derrotadas. A exortação também traz para nós um olhar muito comprometido
com a atitude. Nós temos a prática, dentro inclusive da nossa prática espiritual da quaresma, do advento, de a gente oferecer algo para os nossos irmãos e irmãs menos favorecidos, né? Mas a exortação chama a atenção que isso é pouco. É pouco. Não basta você dar uma esmola, uma vez ou duas vezes por ano, não. É preciso que nós comprometamos-nos com o olhar segundo o coração de Deus. Tem uma frase, aqui eu vou encerrando para não falar demais, já está 8 horas da noite. Tem uma frase de um grande líder religioso da nossa igreja, Dom Helder Câmara, que ele diz assim, lá nos anos 70, 60, 70, um dia, devia estar chateado mesmo, tipo Jesus no caminho de Cesareia de Filipe, né? Quem estão falando que eu sou aí? Dom Helder fala assim, como a gente é incoerente. Quando eu dou esmola para os pobres, quando eu entro em ações de solidariedade, me chamam de santo. Agora, quando eu pergunto por que tenho a pobreza, me chamam de comunista. Cuidado com essas titulações. Discípulo e discípula de Jesus não se contenta em dar o pão. Ele quer com o irmão plantar o trigo, colher o trigo e fazer o pão. A Eucaristia nos ensina isso. Aquilo que é o fruto do nosso trabalho, representado no pão e no vinho, que são oferecidos no altar para se tornar Eucaristia para nós. Nós que cremos na Eucaristia, não podemos nos contentar em apenas dar uma migalha do que nós temos. Nós temos que entrar nessa linha de pensamento, de nos perguntarmos, por que ainda há entre nós pessoas que não têm? Por que ainda entre nós há pessoas que precisam da minha caridade? É porque está faltando solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Inspirados pela palavra de Deus, elevemos as nossas preces ao Senhor e respondamos a cada pedido: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, para que a Igreja seja